Número 28 da pauta do dia, apelação 5091-896-53. Relatoria do desembargador José Ricardo. Apelante, Star Internacional Brasil Seguradora S.A., apelado Transportadora Brasil Central Limitada. Ilustro relator, para a sustentação oral, se fazem presentes doutor Eduardo, pela apelante, e o doutor Eurico, pelo apelado. Senhor presidente, vamos começar ouvindo o advogado do apelante, doutor Eduardo Ribeiro. Doutor Eduardo, seja bem-vindo. Quando estiver pronto, pode iniciar a sua sustentação. Boa tarde, excelentíssima desembargadora presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, colegas advogados, serventuários da Justiça e autoridades presentes. No caso aqui em específico, trata-se de um recurso que foi interposto em face da sentença que afastou, no nosso entender, indevidamente, o dever de indenizar do transportador. Não obstante, robusta prova documental de descumprimento das normas de gerenciamento de risco, cuja observância, nos termos do quanto contratado, era a condição essencial da apólice de seguro. Pois bem, senhores desembargadores, o artigo 750 do Código Civil, ele é cristalino ao dispor que a responsabilidade do transportador, desde que receba a coisa, é a de depositário necessário, respondendo pelos danos ocorridos durante o transporte, salvo motivo de força maior devidamente comprovado. Isso é o que, de fato, não existe nos autos. Não há que se falar em culpa ou dilação probatória, bastam o dano e o nexo causal para ensejar a responsabilidade pela indenização. Pois bem, eu vou agora discorrer as graves falhas que foram cometidas no curso desse transporte para que Vossas Excelências possam se debruçar sobre essas questões que são de extrema importância para a responsabilização do transportador. Então, a primeira falha que o transportador incorreu foi quanto à consulta prévia do motorista. O relatório que foi produzido, que consta dos autos, o relatório de sindicância, só para que Vossas Excelências saibam, todo e qualquer evento no transporte rodoviário que esteja sob seguro, que tenha ocorrido roubo, há uma sindicância para apurar, obviamente uma sindicância da seguradora para apurar os fatos e identificar as falhas que foram cometidas. Neste caso aqui especificamente, o relatório de sindicância independente confirma que não houve autorização prévia da gerenciadora de risco, no caso a Rister, imprescindível para verificar antecedentes criminais do condutor. Essa omissão expôs a carga a risco evitável e foi fator determinante para a ocorrência do roubo. Pois bem, há ainda uma outra falha que foi cometida com relação à ausência de macro e autorização para paradas não autorizadas. Macros, excelências, são comandos que são dados via teclado do computador, da cabine do motorista, para que determinadas ações sejam efetivadas pela gerenciadora de risco, uma vez que todo esse transporte deveria estar acompanhado por uma empresa de gerenciamento de risco. Pois bem, não foi enviado macro de liberação, nem houve comunicação das repetidas paradas em área de risco, ou seja, todo e qualquer transporte, em razão dos índices de criminalidade que afetam o livre transporte das cargas pelo Brasil, de acordo com esses índices de criminalidade por locais nas estradas, é que são ditas em tais locais, em tais postos, não pode haver parada. Ela somente pode existir quando há o macro de envio, dizendo que vou parar em determinado local e, ao parar, esse caminhão ele é travado, ele é bloqueado. Não há como sair sem destravar o veículo. Nesse caso, especificamente, não houve isso, ou seja, não houve liberação, não houve comunicação. Portanto,
impediu que qualquer ação preventiva fosse tomada por parte da companhia seguradora. A desídia operacional configura a culpa grave, afastando a tese de fortuito externo. Pois bem, a alegação também trazida em sentença trata da nulidade, né? Na verdade, da aplicação da cláusula de dispensa de direito de regresso. Todo e qualquer transporte hoje no Brasil, ele tem sim um programa de gerenciamento de risco vinculado a uma carta que seria a dispensa de direito de regresso, caso o transportador cumpra o seu papel na medida em que ele exerça aquelas funções que estão ali prescritas para mitigar o roubo. Neste caso aqui especificamente, não houve mitigação do risco, porque deixou-se de cumprir as regras que estavam lá estabelecidas no programa de gerenciamento de risco, portanto, não há que se falar em aplicação do DDR como bem sentenciado. Ou seja, neste ponto, falhou o nobre magistrado Acó. Temos também aqui o afastamento da força maior e do caso fortuito, isto porque é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que somente tem essa aplicação caso o transportador tenha tomado todas as cautelas que estavam ao seu alcance. E tomou todas essas cautelas, ele deve responder por eventuais indenizações, como o caso aqui presente. Encerro, então, excelências, aqui com um pedido para que a sentença seja reformada, diante da obrigatoriedade e da responsabilidade objetiva que se aplica ao caso, em razão da ausência de qualquer excludente comprovada e da nulidade da declaração de direito de regresso. Resta, portanto, inequívoco o dever de reforma da sentença para reconhecer o regresso integral pleiteado aqui neste momento. Concluindo, ante o exposto em consonância com os memoriais, peço o provimento integral deste recurso, condenando-se a transportadora Brasil Central ao ressarcimento, né, do valor de 371 mil, correção monetária e a majoração dos honorários recursáveis. Muito obrigado, excelências. Obrigada, doutor Eduardo. Ilustre relator, já. Senhor presidente, há inscrito também o doutor Eurico Honorato, pelo apelado, né? Mas, como o voto do relator caminha no sentido de desprover o recurso, se houver discordância na votação, naturalmente, Vossa Excelência vai conferir a palavra a ele para que ele faça sustente as suas razões de recurso. Perfeito. Ou contra-razões de recurso. Bem, é uma ação regressiva, conforme já explicado aqui pelo doutor Eduardo Ribeiro, que acabou de sustentar, uma ação regressiva de cobertura securitária ajuizada contra essa transportadora apelada, cujo pedido foi julgado em primeiro grau improcedente. Ocorreu o seguinte: a Laticínios Bela Vista fez o seguro de uma carga e contratou uma transportadora, a transportadora Brasil Central, que aqui figura como apelada, para levar essa carga até da fábrica em Bela Vista de Goiás até Teresina, no Piauí. No trajeto, exatamente no município de Presidente Dutra, no Maranhão, houve o roubo dessa carga. E aí houve a cobertura securitária e vem a seguradora fazer a cobrança da transportadora. Muito bem, a seguradora apelante, Star International, efetuou a cobertura e ajuizou a cobrança regressiva contra a transportadora, alegando que ela negligenciou as normas de gerenciamento de risco previstas no contrato. Isso foi bem gizado aqui pelo advogado da apelante. Exatamente porque iniciou o motorista desse veículo, dessa transportadora, iniciou o trajeto sem essa prévia autorização da gestora de risco, GR Rister. Ele fez a comunicação, mas não aguardou aquela resposta que o autorizasse a dar início ao percurso. Muito bem. Embora ele não tenha recebido autorização, a viagem transcorreu com tranquilidade até no Maranhão, destino Piauí. Até no Maranhão foi sem problema. No Maranhão, naquela cidade que eu mencionei, Presidente Dutra,
ele parou para pernoitar em local não integrante da área de risco. E houve, então, esse fato do roubo. Mas eu não vejo nexo de causalidade entre essa infração contratual, ou seja, não aguardar a autorização, e o roubo da carga. Viu? O que acontece é o seguinte, essas áreas de risco que o doutor Eduardo estava pontuando, é o que está previsto no contrato. Por exemplo, 150 quilômetros de Goiânia é considerado uma área de risco e, a princípio, seria o local recomendado para que o motorista efetuasse uma parada, seja para pernoite ou qualquer outra coisa. Mas ele foi até muito próximo ao seu destino e lá ele fez essa parada para pernoite, fora de área de risco, qualquer coisa. O problema, vamos chamar assim, o pecado foi não ter aguardado a autorização para iniciar. Mas ele foi até bem próximo, sem nenhum problema. Então, eu não estou vendo esse nexo de causalidade. Exatamente por isso, senhora presidente, eu estou desprovendo o recurso, mantendo a sentença de primeiro grau, tal qual foi proferida. Desembargador Rony. Nós julgamos aquele caso da desembargadora Juliana em sentido contrário, obedecendo o que está nas regras do seguro, né? Você fala aquele que... Da Govesa, na Vesa, não sei. Não, mas aquele lá, na verdade, a apólice não tinha... Tinha previsão de que não cobriria. Isso. Naquela situação. Mas veja bem, se nós formos levar ao pé da letra, o que estaria vedado em termos de conduta do transportador, além dessa, não aguardar a autorização, é não parar na área de risco. Ele não parou. O fato não ocorreu na área de risco. A área de risco, mas de qualquer forma, houve uma desobediência aí de não aguardar. Mas, assim, na verdade, o meu, na verdade, era um sinistro que estava excluído contratualmente. Sim, mas aí é a mesma situação. Desembargador Rony, não aguardou, mas ele foi monitorado o tempo todo. Pela ordem, desembargadora Juliana, presidente. Sim, doutor Eurico. Só foi facultado, se tivesse alguma divergência, ao advogado da apelada poder fazer a sustentação. Eu acho que eu tenho alguns pontos a colaborar com o voto, né, do desembargador relator, José Ricardo, a fim de retirar qualquer dúvida do desembargador Rony Paes. Vamos fazer o seguinte. Pela ordem, excelência. É porque o desembargador Rony vota na turma, o desembargador Rony e o desembargador Cafuri. Se eles tiverem interesse, né, senhora presidente, aí ouviríamos o advogado do apelado, da apelada. Eu não sei se o desembargador Cafuri se recorda dessa situação que eu estou mencionando. Mas naquele caso lá, desembargador, tinha uma exclusão clara, né? Sim, mas aqui tem uma determinação de cumprimento de uma condição que foi descumprida. Para mim, a minha situação. A minha vai ser o seguinte: a gente julgar de forma diversa situações que são similares. Né? Eu também não vejo. Eu sugeria a desembargadora presidente que eu visse o doutor Eurico Honorato Souza, advogado da apelada. Doutor Eurico, quando estiver... Obrigado, você tem bem breve, mas nunca deixo de enobrecer essa atitude pelos debates dos outros julgados. O colega que me assistiu, ele não trouxe todas as informações necessárias ao esclarecimento do fato. Primeiro, que houve prova concurso de cumprimento. E ele enumera, estranhamente, dois descumprimentos. No entanto, a tese da seguradora inicial eram 6 descumprimentos de descumprimento de gerenciamento de fio por parte do transportador. Desses 6 descumprimentos, 4 foram totalmente rechaçados, descabidos. Que o próprio relatório de auditoria unilateral pela apelante, pela STAR, que ela se baseia em documento unilateral dela, e não daquele que foi dividido, para dizer que houve esse experimento de gerenciamento. Pelo que eu vou mas eu vou guardar isso aí mais salvo.
Pois bem, das 4, a sentença, toda vez que faz das sentenças com bastante atenção, pode dizer, poucas sentenças eu vi nesse mérito trabalhar de forma detalhada e recapitulada, ponto a ponto, demonstrando que não houve esse cumprimento de gerenciamento disso, e justificando exatamente o porquê que não houve o cumprimento de gerenciamento disso. Nem mesmo no desembargador Antônio, toda passou incorretamente, só com descumprimento por parte do juiz esperado e vigiar, teoricamente ele daria descumprimento a ele de maneira negativa total. Não. Sabe por que desembargador Antônio? Porque ele conversou com o motorista o tempo todo desde o início da saída do veículo. Desde a origem do embarque, ele comunicou com a gerenciadora de risco, no qual a gerenciadora de risco autorizou ele fazer as devidas paradas, nos horários corretos, obedecer toda a trajetória. Mas isso depois que ele já tinha iniciado a viagem. Não é contínua, é a sua formalidade. A seguradora se apega a uma porque tinha a norma que foi frisada pelo desembargador relator, diz respeito ao aguardo da autorização para iniciar a viagem. É isso? Não. Desembargador Antônio, ele conversa com os nossos está devidamente provado. O desembargador, o motorista, desde o início, ele tem uma comunicação com a central de gerenciamento. Tem que ser fazer serviço de caminhão, autuador do caminhão que estava funcionando, os alarmes, sirenes, etc. A própria gerenciadora de risco do desembargador, ela declara que todo o sistema de segurança do caminhão estava em pleno funcionamento. E isso é citado na sentença judicial. É citado claramente. Por isso, o nexo de causalidade. Não há nenhum nexo de causalidade sobre a situação. Além do ponto, obviamente, tocado pelo desembargador relator, de que o local não era local de risco, já estava a mais de 1.500 quilômetros de distância. Mas o que eu chamo a atenção de Vossa Excelência é que o lançamento de uma macro de autorizado início de viagem, o motorista vai lá e fala, ok, tipo assim, pode iniciar, se o motorista fala. O fato do motorista falar assim, eu estou parando no próximo posto, e a gerenciadora de risco falar, ok, pode parar. Ou seja, ele já está carregado, a gerenciadora já autorizou ele parar no posto, não é nem tacitamente, desembargador Rony, é expressamente a gerenciadora concordou com o início de viagem. E somente dias depois, e mais de quase 2.000 quilômetros daquele local, daquela origem, é que ocorre o sinistro. Então, assim, não há nenhum nexo de causalidade entre essa questão e o início de viagem. Como em outros casos, o desembargador citou, que o motorista sai do local de origem, sem início de viagem, mas sem monitoramento. Ele não está sendo devidamente monitorado e rastreado. Os autuadores, sirene e outros equipamentos no veículo que protegem a carga ali, em caso de uma tentativa de roubo, não estariam funcionando. Não é o caso. Aqui o caso, a própria gerenciadora de risco diz que não houve o erro. Eu vou chamar a atenção, desembargador, com outra situação, excelências, que toda a tese de descumprimento traga pela apelante, autora na ação regressiva, está sustentada numa prova unilateral dela. Ela contratou uma empresa. E aí eu quero parar aqui e fazer um entendimento com Vossas Excelências. Num transporte de carga e logística, nós temos 3 personagens aqui extremamente importantes nesse caso. A seguradora, que aceita o risco, o dono da carga que está contratando o seguro e o transportador que vai transportar essa carga. São só, e mais um, perdão, 4. E a gerenciadora de risco que faz todo esse gerenciamento, que é o próprio nome. Pois bem, nos autos está a prova não impugnada, nem traga, que o doutor Eduardo não poderia trazer essa informação.
a própria gerenciadora de risco, que é autorizada pela seguradora, que consta na apólice da seguradora, posso dizer até no mercado é uma parceira da própria companhia de seguro, declara nos autos escrito que não houve nenhum descumprimento de gerenciamento de risco. Ora, aí uma terceira pessoa estranha, sem direito a nenhum contraditório, me fala que houve descumprimento de gerenciamento de risco. Se a pessoa competente nessa relação é a própria gerenciadora de risco, como que uma empresa estranha, contratada pela seguradora, vem e me diz? Tanto que, no relatório de auditoria, apontam-se 6, o relatório de auditoria da seguradora, apontam 6 descumprimentos de ER, e só trouxeram 2 no apelo. E aí, até uma das situações, trazendo também uma inverdade, que em momento algum é matéria deste apelo, dessa sentença, é caso fortuito ou força maior, tirando a excludente de responsabilidade. Não há essa matéria. Eu busquei na sentença em várias vezes, não existe esse argumento sustentado de força maior no caso fortuito externo. Então, assim, todas as supostas, são 2 citadas pela sustentação do doutor Eduardo, pela seguradora, de que a viagem não teria tido autorização formal. Ora, se no exato momento que o caminhão está sendo carregado existe uma conversa entre o motorista e a base da gerenciadora de risco. Se ele sai e pede para parar, já para fazer abastecimento, manutenção, e etc, etc. E a gerenciadora está comunicando com ele. Tá ok, não pode prosseguir viagem. Aí, dias depois, ocorre o sinistro. A seguradora querendo fazer um efeito ex-tunc, retroativo, retroage lá numa macro de início de viagem, dizendo, não houve macro, não tem cobertura. Ora, então o caminhão não deveria estar monitorado, houve um erro? Não houve. Tanto, repito novamente, que a própria gerenciadora de risco afirma expressamente nos autos que não houve descumprimento de gerenciamento de risco. Então, portanto, não há prova disso. Segunda situação citada pelo doutor Eduardo. Vou pegar aqui o CS2, só um minutinho. Ele diz do perfil do motorista. Doutor Eduardo, a sentença é muito clara. A sentença é muito clara. Essa alegação de pesquisa de perfil do motorista, a própria auditoria, o próprio relatório de gerenciamento diz que foi feito tempestivamente e aprovado o motorista. Onde está escrito que não foi feito consulta do motorista? É só observar na sentença, que a sentença capitula 1 a 1 as alegações de descumprimento, 1 a 1, e diz que não houve, em hipótese alguma, negligência na consulta do motorista. Foi feito, sim, a consulta devida do motorista. O segundo ponto, que aos veículos do desembargador Zé Ricardo tocou na questão da área de risco do desembargador. Muito bem lembrada a questão da área de risco, das paradas, etc., mas todas as paradas, todas as mobilizações do caminhão foram devidamente autorizadas pela própria gerenciadora de risco, que é quem é contratada para dirimir, para tomar a conta de todos os pormenores aí. Então, colocando uma pá de cal, desembargadora Juliane Presidente, na discussão, se a própria gerenciadora de risco, que é contratada, que faz parte da logística, faz parte dessa operação, ela própria declara que não houve descumprimento de GR, ora, uma prova unilateral fabricada entre aspas, pela companhia de seguros, sem contraditório, sem ampla defesa, sem nada, dizer que houve descumprimento e ser desmascarada como foi pela nobre sentença, pela irretocável sentença, aí acho que o apelo não deve ser provido em hipótese alguma. Era o que eu tinha falado, desembargador. E desembargador relator, obrigado. Vou fazer só Pela ordem, presidência. Só um minutinho, por favor, doutor. Então, para me esclarecer aqui, depois que
que iniciou-se a viagem. Houve comunicação, tem prova disso nos autos, a comunicação do motorista com a controlador de risco. Essa controladora de risco foi indicada pela seguradora. É isso? E a controladora de risco autorizou o pernoite no local onde ocorreu. Exatamente. Eu não tenho dúvida de acompanhar o relator, então, não. Pela ordem, presidente, só para esclarecer. Alguma questão de ordem, doutor Eduardo? Exatamente, presidente. Sim. Eu queria só alertar aos nobres desembargadores que a gerenciadora de risco, ela não é nenhuma associada, não é parceira, e o nobre colega, ele faltou com a verdade. A gerenciadora de risco, ela é contratada do transportador. Nada tem a ver com a empresa seguradora. O que a seguradora faz, e isso consta na apólice de seguros, lá existe um rol de inúmeras gerenciadoras de riscos em que o transportador poderá contratar com ela. Então, quem estabelece, quem contratualmente está vinculado ao transportador é a gerenciadora de risco. Inclusive, ela mantém, óbvio, contrato com a transportadora. Então, quando digo que o colega falou que eu faltei com a verdade, não faltei com a verdade. Quando eu digo que a gerenciadora de risco, Rister, ela não fez a prévia consulta do motorista, isso está nos autos. Isso está exatamente nos autos. Com relação a macro... Acho que já ficou claro, e a sustentação oral já... Há alguma necessidade de esclarecimento? Não. O que o doutor quer falar é que não teve... O que o doutor quer falar é que não houve essa prévia autorização, mas não nega também que houve a comunicação posterior, não é isso? Excelência, houve sim a comunicação. O que eu quero dizer com relação a macro... É só isso que eu preciso de esclarecimento. Okay. Então, para mim... Eu só queria informar, Excelência, se me permitirem. Doutor Eduardo, nós já estamos em julgamento, e se for uma questão de ordem, algo dentro do processo, mas já foi esclarecido. Senão eu vou ter que dar uma réplica ao doutor Eurico. Exatamente, Excelência. Tá? Perfeito. Não, tudo bem. Tudo bem, Excelência. Desembargador Alexandre. Eu acompanho a relatoria. Julgamento encerrado. Apelação 5091-896-53, conhecida e desprovida, unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigada, doutores. Número 30 da pauta do dia, duplo apelo 50